E aí, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Hoje eu estou aqui no quintal aqui de casa, dá para ver as plantas aí, né? Mas hoje, na verdade ontem, né, me fizeram uma pergunta sobre por que Deus não faz mais milagres, né? Será que Deus parou de fazer? Será que ele mudou a forma como a gente trabalha? Como ele trabalha? Se Deus é tão bom, por que ele não cura? Ou por que eu estou passando por isso? Eu já orei tanto para Deus. Então, é uma pergunta bem interessante que fizeram no meu Instagram, se eu não me engano, no meu Instagram de games, né? E o importante é que a gente precisa entender. A primeira coisa é que nem sempre as curas de Deus são automáticas. Eu vejo muitas igrejas que dão ênfase extremo para a cura física. E Deus ele nunca prometeu que todo mundo vai ser curado, né? Lá em Lamentações 3, do versículo 22 ao 23, vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renova-se a cada manhã. O Salmo diz, né, vários salmos ali, diz que Deus sustenta. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus sempre está na nossa vida, nos momentos ruins e nos momentos difíceis. Ele nunca o abandonou. Ele nunca, estou doente, estou precisando de uma cura, pedi a Deus, mas ele não me abandonou. Não, ele está em todos os dias, a cada manhã conosco. Agora, a gente precisa entender, se Deus realmente é bom, por que ele não cura? Por que ele não cura, né? Lá em 2 Timóteo, deixa eu abrir para vocês aqui, para ficar um pouquinho mais fácil, né? Lá em 2 Timóteo, segundo 2 Timóteo 2, não, 1 Timóteo 5, do versículo 23, né? Paulo, ele fala para Timóteo, né? Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho, tá? Aqui na minha Bíblia, é uma Bíblia de estudo, né? Então ela vai falar aqui, o vinho era usado como remédio. Portanto, com este conselho de Paulo, valoriza o corpo humano e a saúde, algo que, ao parecer, os falsos mestres não faziam. Tá? Esse aqui é o contexto ali do que estava escrito. Mas o que mostra? Mostra que Timóteo era doente, tinha um problema, mas Deus não curou. Olha só, com certeza Timóteo já deve ter pedido para Deus curar esse problema que ele tinha, e Timóteo não tinha curado. Ou seja, nem sempre, olha que Timóteo era um enviado de Deus, né? Ele foi usado por Deus. Tem uma carta da Bíblia sobre ele, né? Mas então, vamos para Coríntios, né? Lá em 2 Coríntios 12, vai dizer o seguinte, 12 do versículo 7. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Por 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que ele tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou seja, aqui na minha Bíblia, né, vai dizer aqui, deixa eu achar aqui, uma doença dolorosa, né? Não sabemos que doença era, mas a comparação era como um espinho no meu corpo, indicando que causava muita dor. Ou seja, Paulo tinha uma doença, ele orou 3 vezes para o Senhor, mas o Senhor não o curou. Aqui, nessa parte, Deus não o curou. Para mostrar novamente que a cura não é garantia, que Deus não vai curar todos. Paulo era um homem, foi usado, escreveu vários livros do Novo Testamento. Um homem usado por Deus, mas não foi curado. Porque Deus tinha um propósito naquilo.
Então, essa ideia de que a cura vem automaticamente, é claro que a gente deve entender que não é que a gente não possa pedir, né? Aqui Paulo pediu, orou 3 vezes, e eu não posso acreditar. Porque muitas coisas que nós passamos, assim como Paulo também vai dizer, não aqui na carta de Coríntios, mas em um dos vídeos que eu fiz falando sobre o porquê que nós sofremos, Paulo ele explica o porquê que nós passamos por momentos difíceis, para que a gente se ajunte ao Senhor, e quando o Senhor nos restaurar, nos curar, nós usarmos isso como testemunho para podermos ajudarmos as outras pessoas, né? Então, isso não quer dizer que você não deva pedir, não deva orar. Mas isso não quer dizer que você tem uma cura garantida. Isso não é garantido. O que é garantido é que Deus ele está em todos os momentos difíceis, nos momentos ali, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos complicados, nos momentos de enfermidade. Isso é garantido. Deus ele está lá em todos os momentos. Mas a cura física, ela não é garantida, né? Filipenses 2:25, deixa eu mostrar para vocês aqui, também vai dizer, só para poder ensinar aqui. A minha Bíblia é uma Bíbliazinha bem difícil de achar por causa do... Aqui. Filipenses 2:25. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de luta, pela qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muita saudade de vocês e tem andado muito preocupado com vocês, por vocês terem sabido que ele estava doente, tá? De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas de mim também. E assim evitou que eu tivesse uma tristeza maior ainda. Ou seja, aqui, Deus, ele... É interessante esse versículo, porque no versículo 25, no versículo 26 aqui, vai dizer que ele estava doente, né? Mas que Deus teve pena dele. Em algumas traduções vai dizer que teve misericórdia dele, né? Ou seja, Deus ele cura. Só que ele cura porque ele tem misericórdia. Não porque é automático. Se eu sou cristão, tive um problema, fiquei doente, Deus vai me curar? Nem sempre. Aqui foi porque Deus teve misericórdia e teve um plano para o Epafrodito, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Porque Deus ele está a todos os momentos, mas ele não quer dizer que a cura é garantida. A coisa garantida é que Deus ele está nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas, por incrível que pareça, o maior milagre de Jesus não é curar um doente, não é levantar um morto, não é livrar alguém de um acidente, fazer um aleijado andar. Não, o maior milagre do Senhor é a salvação eterna. Esse é o maior milagre. É quando você recebe a salvação. Quando uma pessoa que é viciada em drogas tantos anos, no alcoolismo, quando a pessoa é um abusador, quando a pessoa é um ladrão, uma pessoa é uma prostituta, pessoas que nunca ouviram nada sobre amor, mas elas um dia escutaram, assim como o ladrão lá na cruz. E eles receberam o maior milagre de todos, que foi a salvação eterna. Então esse é o maior milagre, que todos nós podemos receber. E falando sobre isso, é interessante, porque hoje em dia as pessoas querem ver milagres extraordinários, né? Mas muitas pessoas esquecem dos milagres da nossa vida. Os milagres que acontecem na nossa vida. Quantas vezes você levou um choque e não morreu? Quantas vezes que você, no meio da avenida ali, um carro buzinou para você, você saiu da frente, ou quase ia bater num carro, ou até bateu também num carro também, mas não se acidentou? Quantas vezes uma criança, ou então você mesmo, que acabou engolindo ali um alimento que poderia ter feito você engasgar e ter morrido, ou então ter passado muito mal, né? Ou seja, os milagres de Deus estão presentes todos os dias. Mas às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente quer algo grande demais para poder ver, para poder provar. E a fé não é isso.
Então, e aí eu pergunto para você, o que você quer? É um tamanho de milagre? Qual o tamanho do milagre é o suficiente para você poder entender que Deus ainda faz milagres? Será que você acordar todos os dias, ir tranquilamente para o seu trabalho, para a sua escola, passar por todos os momentos tranquilamente, conseguir chegar em casa em segurança, comendo o pão de cada dia, será que isso não é um milagre? Será que isso não é uma dádiva que Deus nos dá? Porque tem muita gente que sai e não volta. Ou então sai e acontece algum acidente. É interessante a gente pensar sobre isso, porque Deus ele está cuidando de nós o tempo todo. Lá em vários textos dos Salmos fala que Deus sustenta, que Deus está em todos os momentos. Então, esse é o texto que eu queria falar para vocês sobre cura. Se Deus ainda cura, cura. Mas talvez, é claro que eu acredito, sinceramente, eu acredito sim, que em algum lugar do mundo tenham pessoas que se manifestem o poder de Deus para levantar mortos, para curar aleijados, pessoas que não andavam, agora anda. Eu acredito fielmente que tenha. Mas isso não quer dizer que você hoje ou ontem não recebeu algum milagre. Entende? Então é importante a gente entender essa questão para podermos nos questionar. Que o maior milagre de Deus não é um aleijado levantar. O maior milagre de Deus é um assassino, um bandido, um drogado conseguiu receber a salvação. Esse é o maior milagre de todos. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. E eu peço para vocês que, se vocês gostam de alguns conteúdos cristãos com diferentes temas, eu produzo conteúdo cristão sobre jogos. Inclusive, essa pergunta veio em um dos Instagrams sobre jogos que eu faço, né? Então, dá uma olhadinha lá, segue lá. Todos os meus Instagrams estão aqui. Instagram de jogos, de doramas, de animes, de Free Fire, de filmes. Tem Instagram de tudo aí. Tudo a gente usa para poder pregar a palavra de Deus. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E até mais.